Bem, gente, quando a gente pensa que já ouviu de tudo, né? Aí vem o Magno Malta. Magno Malta, Marcos Duval, sinceramente, para mim é a vergonha do meu estado que o Espírito Santo. Só Contarato me representa e representa muito bem. Eu tenho orgulho enorme de ser do estado do Contarato, mas me envergonha ser do estado do Marcos Duval e do Magno Malta. Olha só, gente, essa de hoje do Magno Malta em relação ao racismo sofrido por Vinícius Júnior, isso é para apagar, para ser esquecido, né, nos anais do Senado e da política capixaba. Né? Mas infelizmente, gente, é um senador acho que já é reeleito, já foi deputado federal, já foi estadual também, e tem um seu eleitor cativo, por mais absurdo que ele venha falar, ele tem um eleitor dele fixo ali, aquele eleitor fiel, né? Ele consegue fidelizar os eleitores dele dentro da igreja, através da Bíblia, através do aleluia, do glória a Deus. Ele vai fidelizando seus eleitores e quase que nunca perde a eleição. Infelizmente. Hoje, né, em relação ao Vinícius Júnior, primeiro ele vai comparar a situação do macaco. Vinícius Júnior sofreu racismo. Vinícius Júnior foi vítima de racismo e ele cobra a presença dos defensores dos animais. Porque se foi comparado Vinícius Júnior comparado ao macaco, os defensores do macaco também tem que reclamar. Chegou a falar da semelhança, somos quase iguais. A única diferença é que o macaco tem rabo, nós não temos, né? A semelhança é essa. Ele é um evangélico. Ele é um homem que ganha os seus votos através da Bíblia, da sua falsidade junto à Bíblia, na verdade, né? E por que eu estou lembrando dele, da religião dele? Porque na religião dele, que ele prega, como eu disse agora há pouco, é onde ele ganha os votos dele, está deixando bem claro que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e não o macaco. E não o macaco. O macaco não tem o raciocínio que nós temos, então o macaco ele não sofre questões raciais, o macaco não sofre por isso, quem sofre somos nós somos os homens. E nós aqui precisamos desse tipo de proteção. Os animais, evidentemente, que precisam de outros tipos de proteção. Mas ele não considera assim. Ele considera como um animal superior aos outros animais, ele próprio. E não o resto da sociedade. Tanto que ele é parceiro do ex-presidente Jair Bolsonaro. E depois ele ainda fala, né? Não, se eu fosse um jogador preto, eu entrava em campo com uma porca branquinha e beijava a porca. Aí sim eu chamaria a defesa dos animais. Para defender a porca. Mas esse porco, que é esse senador nosso, deveria até sofrer uma punição pelo Senado, quem sabe até cassação, porque ele ridicularizou as queixas de uma pessoa que foi vítima de racismo. O mundo inteiro está estarrecido. É verdade que tem algumas pessoas que estão contra o próprio Vinícius, que a gente sabe que esse tipo de coisa existe. Não é só aqui que tem essa doença fascista, não. Lá também tem, aliás, lá tem muito disso. Muito. A Espanha, ela hoje se apresenta como um país bastante fascista. Mas enfim, gente, o que fazer diante disso? Diante de uma postura tão horrorosa quanto essa de um senador? E esse cara vai ficar lá por 8 anos. Né? Os 8 anos de mandato dele, só se passar uns 5 meses, 4, 5 meses. E aí até quando o povo brasileiro tem que aguentar uma criatura tão desqualificada quanto essa no Senado? Esse cara ele não vai trazer bem nenhum para o nosso Estado. A única coisa que vai trazer é vergonha, raiva, decepção. Infelizmente. Deveria, como essa questão de crimes raciais no Brasil tem crescido assustadoramente, a gente vê isso em todos os lugares, nos shoppings, nos estádios, nos ônibus, né? Em tudo quanto é lugar a gente vê isso, e essas agressões elas são terríveis, né? A gente vê políticos fazendo isso, como foi o Sandro Fontenelle lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul,
que teve um preconceito racial, né, contra os baianos que estavam sendo escravizados, outros mais, vários parlamentares falando essas coisas, artistas, né, em relação ao racismo. Isso é uma coisa muito séria. Então, seria ideal que o senador Magno Malta sofresse sei lá, uma penalidade qualquer para servir de exemplo, para a gente começar a punir de fato as pessoas racistas ao extremo, porque isso é racismo ao extremo. O que ele quer dizer com isso? Que é muito mimimi você sofrer o tipo de racismo e ficar reclamando. É mimimi. Isso é que ele pensa. E acha mais prudente defender o macaco. Agora eu digo uma coisa a vocês. Entre o macaco e esse senador, Magno Malta, eu voto no macaco. Peço a vocês que curtam meu vídeo, que compartilhem meu vídeo, que comentem, né? E que se inscrevam no canal para a gente continuar fazendo vídeos como esse, onde a gente tenta denunciar esses abusos dessa direita ordinária que nós temos no Brasil e que a gente comece a sonhar com justiça, verdadeiramente justiça para todos, né, com oportunidades iguais para todos. Que o racismo seja varrido do nosso país. Fico por aqui, um grande abraço a todos.